A dona Alzira está connosco porque está a ser acompanhada pelo Dr. Pedro Choy. Pedro, o que é que se passa com a dona Alzira? O que é que se passava com a dona Alzira? E se calhar seria interessante começar por ouvi-lo na primeira pessoa. Quais eram os sintomas, não é? Quais eram os falar. sintomas? Os sintomas principais foi que tenho uma hérnia no hiato e que me ia matando. Na noite de 22 de outubro de 2014, acordei aflita, completamente tapada, não respirava. Sim. Tive segundos e segundos assim. Depois passou, deitei-me, voltou outra vez. E então andei de Médica em médica. Foi aos vários hospitais? Fui a vários hospitais, fui a São Pedro do Sul, depois fui para Viseu, depois fui para Lisboa, para Santa Maria, até que uma amiga minha me disse: porquê é que não vai ao Dr. Pedro Choy? Porque também tenho uma amiga que teve esse problema e lá conseguiu resolver. Lá conseguiu resolver. Qual é o espaço de tempo entre essa ocorrência e a chegada do Dr. Pedro Choy? Desde 22 de outubro de 2014 até ao dia 18 de 1 de 18 de fevereiro de 2015. São alguns Foi meses este senhor que em me sofrimento. salvou. Muito. Dormia sentada, dormia encostada. porque Tinha medo se que me- isso lhe acontecesse porque- outra vez, não é? Praticamente todos os dias Porque- graves, não Pois. conseguia respirar. É que não respirava mesmo. Não respirava mesmo. É horrível, não desejo a ninguém uma coisa dessas. De maneira que depois o Dr. Pedro Choy, fui à consulta dele e ele, O que Fez lhe nos diziam? buraquinhos. O que lhe diziam os outros médicos? que era dos brônquios, mandaram-me comprar uma máquina para respirar, Para ajudar a para respirar. fazer aerossóis. Nada me fazia efeito, porque eu continuava na mesma, até que a médica de família me mandou fazer uma endoscopia e um raio-x. Quando acabei, deram uma endoscopia, disseram-me logo que eu tinha uma hérnia no hiato muito grande. Fui à médica, mostrei-lhe o raio-x, ela olhou para o raio-x e andou a mostrar aos colegas lá no posto, Que era muito grande. porque ela Que era era muito grande. enorme. Claro. Não podia ir para... Fui para cirurgia, não podia ser operada, porque eu tenho uma regurgitação da aorta. É um problema cardíaco. Sim, cardíaco. De forma mais Pois. simples. E, pois. Problema cardíaco importante. Até que a minha amiga me disse isso e eu, ainda que eu não Então, me se eu não lembrei. posso ser- Mas eu já há mais de 20 anos tinha sido tratado pelo Dr. Pedro Choy De uma ciática na altura. dor ciática e Ciática. fiquei boa. E Então desta vez também resolveu. ficou boa rapidamente, E não é? agora fiquei, Que graças tratamento a é que Deus. fizeste então? Na prática Dona Alzira? fizemos uma consulta e a seguir a minha equipa fez acupuntura e a senhora Alzira, por sorte, melhorou muitíssimo logo na primeira sessão. Daí para a frente, Mas o que é que deixou de ter. aconteceu? A hérnia Eu diminuiu? posso explicar o que é. Sim. Exatamente, acontece. Na prática, o que é que acontecia? Porquê é que a senhora Alzira não conseguia respirar? Porque o que é uma hérnia do hiato? As pessoas lá em casa não sabem o que é isso. É o estômago sobe por um orifício chamado hiato que separa o tórax do abdômen e sobe para o tórax, parte do estômago. Ao subir, como era uma quantidade enorme Estamos com importante, estas imagens, olha, fazia, que é isto que exatamente, sucede? fazia o estômago ao subir, fazia compressão das vias respiratórias e do próprio coração. E de determinações nervosas àquele nível e a senhora não conseguia funcionasse respirar. convenientemente. Entretanto, para perceber, enquanto a medicina convencional não sabe bem porque é que estas coisas acontecem, a medicina chinesa acha que ocorrem por falta de uma energia do baço. De que a gente costuma receitar uma coisa chamada armospleen, que é um medicamento à base de ervas, spleen é a base em inglês, é harmonizar a energia do baço. Foi o que lhe foi receitado, armospleen e armohepato, ou seja, equilibrar o baço, equilibrar o fígado e pontos de acupuntura para equilibrar o baço e para equilibrar o fígado. O que acontece é que nós achamos que a energia do baço é que é responsável por manter os órgãos no seu próprio sítio. Se o baço estiver com boa energia, o estômago já não sobe. Ou os órgãos já não caem, Já não seja o tem que for. essa necessidade. Portanto, ficam no próprio sítio. A partir do momento em que isso aconteceu, melhorou logo muito e, entretanto, depois há também um refluxo gastroesofágico. Aliás, como referiu a Sra. Dona Alzira, ela não conseguia estar deitada, tinha que dormir sentada muitas vezes. E, nesse sentido, é sempre importante deixar o conselho lá em casa, porque há muita gente que sofre de refluxo e, tal como a Sra. Dona Alzira não sabia que a causa era essa, muita gente tem muitas doenças e não tem a noção da causa. Tipo, pessoas têm tosse,
tosse com regularidade, que é uma consequência do refluxo gastroesofágico. Atenção, a hérnia do hiato não é a única causa do refluxo gastroesofágico, é uma das causas do refluxo gastroesofágico. Muita gente tem refluxo sem ter hérnia, ok? Ou seja, os ácidos do estômago sobem à garganta, da garganta podem descer para a árvore respiratória e irritá-la e causar... Sobem porque há uma incompetência da válvula que fecha o esófago para o estômago. Ele só devia ter um sentido, não é? Só devia ter um sentido. Mas a medicina chinesa pensa que é muito mais do que isso. Pensa que essa incompetência é por falta de energia do baço. Se as pessoas tiverem mais energia do baço, já não acontece subir e a válvula começa a fechar. A dona Alzira teve que dormir de modo diferente, apesar de tudo? Eu costumo receitar às pessoas que modifiquem a forma de dormir, no sentido, e basta elevar o lado da cabeça da cama. Queres Ou seja, mostrar se fosse da cama, o que se deveria for era nos pés da cama qualquer coisa que a elevasse. Por exemplo, Queres que dois eu mostre a tijolos. posição? Como é que é? Eu estou convencido que não consigo elevar esta cama, que esta cama não é uma não cama consegue, convencional. não consegue. Mas que é, com Portanto, almofadas? na prática não é como almofada, é mesmo por baixo dos pés. Imaginem os pés da é o cama. contrário, não é na Exatamente. cabeça, é nos pés. Uma trave, se nós pusermos uma trave e pusermos... Mas eu deito-me ou eu sento-me? Pode-se deitar, Posso-me sim. deitar? Sim. Imagina. E assim, bom, se tivesse almofada, conviria ser não só uma almofada, deveria ser só uma almofada triangular, ok? Uma almofada triangular, de forma às pessoas terem mais altura e serias mais para trás. Chega um pouquinho mais. Assim. Ok. Talvez. Ok, isto aqui não é parede, é por Mas isso que não o estou a cenário conseguir. abaixo, É veja o lá. cenário que vai abaixo. Eu peço desculpa, não repeti. vai abaixo, Portanto, não vai. se isto fosse uma parede real, mais encostada à parede, conseguiria ficar em pé. Há umas almofadas triangulares, ok? Que permitem fazê-lo. Também há umas cunhas para pôr debaixo do colchão para levantar o colchão. Também há as camas articuladas. Estou a ver agora a passar imagens de almofadas triangulares, ok? Que podem ser postas naquela posição ou noutra posição menos inclinada, em função daquilo que as pessoas precisam para sentir, desta posição, para sentir que não lhes chega ao estômago, a comida do estômago. E fica mais depois, assim, não é? o mais fácil ainda é pôr um barrote por baixo dos dois pés da cama, dos dois pés da frente, não ponham nos pés. Não, ou seja, pôr nos pés. atenção, que a cama tem cama 4 fica- pernas, ok? Claro. Duas do lado da cabeça e duas do lado dos pés. É para pôr no lado da cabeça. Um barrote por baixo dos dois pés da cama do lado da cabeça, ok? Claro. Vai com uns 15 centímetros de altura. Faz logo uma altura suficientemente grande para a comida não vir para a boca. Na vez de várias almofadas, deveríamos ter uma só almofada grande. Ou então uma daquelas triangulares apoiada por uma outra fina para dar conforto. No sentido de, se as pessoas fizerem assim, evitam os malefícios do refluxo gastroesofágico. Sendo que Pedro, há... alguma alimentação, alguns alimentos, se tu quiseres, que possam ajudar a provocar esse refluxo? Sim, o refluxo é agravado, para já, pelo tabaco, depois pelo abuso do álcool, das gorduras e do leite. E na prática nós acabamos de chegar à mesma conclusão, são sempre os mesmos malfeitores que fazem mal a quase tudo na saúde. E portanto, de facto, sobretudo, tabaco é garantido, faz mesmo muito mal ao refluxo gastroesofágico. Se fosse só o refluxo? Não é só o refluxo, percebi, mas faz pelo mal, menos é quem sofrer de refluxo sabe que tem um motivo Também bom tem para mais parar um de motivo. tomar. Álcool, se for tomado moderadamente, ok, se for abusado faz sempre mal. Quanto mais destilado, quanto mais alcoólico é, pior faz. As gorduras, sobretudo as gorduras animais. Fritos. Aliás, uma pessoa sofre de refluxo se tomar batatas fritas em grande quantidade ou bacalhau à brás. Às vezes é preciso de ser em grande quantidade. É logo a seguir tem refluxo. Há alguns pontos... Há pontos de acupuntura. Aliás, o mesmo podemos que eu usar. ensinei aqui quando falei da flatulência. É o mesmo? Três dedos e aqui. Porque o mesmo? A flatulência. Lembra-se que eu falei que a flatulência, uma das causas principais era a aerofagia, ou seja, comer ar. Mais uma vez um erro da deglutição. É pegar aqui neste ponto, 3 dedos, e vamos sentir como que um choque elétrico. Se for eu a palpar, vocês vão sentir logo, tipo, como um choque já elétrico. fizeste isto outro Pois é, dia e outra eu vez senti e tu logo um gritaste. choque. Já senti que está aqui. Espera aí. Não vou querer que grites, portanto não vou fazer com mais força. Agora, Ok? e agora Ok? sim. Assim, Sim. aqui, 3 dedos dos vossos e depois aqui, este ponto, e basta fazerem uma vez ao dia, 1 minuto, Já está. pressionar, ok? E vai melhorar tudo o que tem a ver com o tubo digestivo. Refluxo, inclusive, hérnia de hiato, inclusive. Muito bem. Muito bem. Dona Alzira, muito obrigado por ter vindo aqui à praça. Obrigada. Saúde. É o que lhe Obrigada. desejo. Pois é. Muito obrigado. Muito Muita obrigado. saúde.